Então, salve, salve, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Bom, tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro da gente, né, sendo que hoje o nosso encontro é de história, beleza, gente? Então, a gente está vendo aí toda a etapa, né, do que foi a escravidão, né, do que foi a resistência do povo negro, beleza, gente? Então, vamos aqui, né, iniciar mais uma videoaula de história da gente, beleza? Vamos, primeiramente, né, corrigir a última atividade trabalhada, né, que, na verdade, foi no caderno, né, quatro perguntas básicas que o professor passou para vocês, para que vocês pudessem despertar um pouco mais, né, a respeito do que foi esse movimento, né, negro, do que foi a resistência dos escravos e tudo mais, beleza? A primeira pergunta, né, o que o autor do livro se refere quando ele usa o termo escravo mercadoria? Porque naquela época, né, o escravo, né, já existiam as escravidões, né, antes, por exemplo, na Europa, na África, já existia escravidão. Porém, quando ele utiliza o termo de escravo mercadoria, ele está falando já num sentido do escravo realmente ter valor, aonde, por exemplo, já tinha a compra de escravos, né, para dar lucro ao mercantilismo, para dar lucro ao capitalismo. Ok? Então, escravo mercadoria já era como escravo, como uma relação comercial, a gente pode dizer isso, beleza? E vocês mandaram muito bem, né, nas respostas, na ideia de vocês mandaram muito bem do que era esse escravo mercadoria, beleza? Do que se tratava, né, a segunda questão, do que se tratava o comércio triangular. Também mandaram muito bem, o comércio triangular estava relacionado ali entre a Europa, a África e as Américas. Era onde tinha as principais rotas de tráfico de escravos, beleza? A terceira pergunta, qual foi o principal objetivo para a captura de escravos na Guiné-Bissau? A principal característica e o principal objetivo para a captura desses escravos foi justamente para esses escravos, foram os escravos da Guiné que foram trabalhar nos engenhos de açúcar. Beleza, gente? A quarta questão, faça uma pequena pesquisa sobre o que foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Né? Então, a gente sabe aí que a Lei Eusébio de Queiroz, né, ou seja, foi uma lei que proibiu praticamente o tráfico de escravos, né? Ou seja, o tráfico de navios negreiros. Então, foi aí praticamente o primeiro patamar alcançado, né, para que um dia, futuramente, depois, a gente conseguisse a libertação de todos os escravos. Então, a lei Eusébio de Queiroz proibiu qualquer rota comercial de escravos, beleza? A escravidão, opressão e resistência, né? A gente continua aqui, né? Ainda que a escravidão e o tráfico de escravos, né, trazidos da África tenham se difundido por todo o território colonial americano, foi no Brasil colonial, beleza? Que sua expansão foi mais diversificada ao longo dos séculos XVI e XIX. O escravo foi às mãos e os pés de vários sistemas produtivos, né, como o plantio e beneficiamento, né, da cana-de-açúcar e a exploração das jazidas de ouro e cultivo do café. Então, praticamente, os escravos, eles praticamente deram a existência do Brasil, né? Ou seja, foram eles os principais líderes, né? A gente pode dizer assim, foram a principal ferramenta para que o Brasil pudesse se desenvolver naquela época. Não dizendo aqui que deveria ser feito assim, né? Ou seja, foi devido à mão de obra escrava utilizada que o Brasil começava a andar, né? Ou seja, a ter destaque econômico, beleza? Isso não quer dizer que, por exemplo, isso deveria acontecer e que isso foi correto de acontecer da maneira como foi acontecido, né? Ou seja, com rota de escravos, com torturas e tudo mais. Não, mas, ou seja, foi as mãos e os pés no quesito econômico, beleza? Escravocracia, né? Ou seja, a gente tem aí um termo utilizado, né? Ou seja, que é um termo usado para descrever sociedades que têm na posse de escravos elementos de diferenciação de poder, que a gente vai ver logo agora. Ó, também estavam presentes, né, em atividades complementares como a pecuária, as atividades portuárias, tarefas domésticas, né, bem como na execução de obras artísticas, a escravocracia era totalmente dependente do escravo. Entretanto, né, é importante frisar que o africano não foi a primeira opção para a mão de obra escrava no Brasil. O indígena, né, isso conhecido como negro da terra, inaugurou as relações escravistas na colônia portuguesa nas Américas. Entretanto, foi rapidamente substituído por quatro motivos. O lucrativo comércio triangular do Atlântico, né? Ou seja, o escravo africano era importante moeda de troca nas relações comerciais de portugueses, né, com diversos reinos africanos, como o Congo. Né? Isso que a gente já tinha também discutido, né, há algumas aulas atrás. Esse escravo mercadoria, agora em mãos lusitanas, né, que eram dos portugueses, era trocada por mais uma
mais uma vez por uma grande soma de metais preciosos. Então, os portugueses acabavam fazendo essa troca comercial com os povos africanos. Beleza? O projeto de expansão, beleza? O projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica. O indígena foi percebido tanto pela Igreja Católica quanto pela coroa como um importante elemento de fixação do Estado e da religião no Novo Mundo. Ainda que houvesse resistência das autoridades por parte da escravização indígena, havia a opção de escravidão voluntária em casos de extrema necessidade. Beleza? Resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras, entendida, né, durante anos como preguiça e a resistência, as fugas e os ataques às plantações dos colonizadores vinham de hábitos próprios das sociedades indígenas. O trabalho agrícola era essencialmente feminino. Aos homens cabia a guerra e entre algumas comunidades a escravização com outras finalidades, como antropofagia, por exemplo, né? Ao serem conduzidos ao trabalho agrícola, muitos fugiram e retornavam armados, prontos para o conflito. Então, os indígenas não tinham praticamente essa prática tão grande de trabalhar, né, já que eles viviam ali sobre o contato harmonioso perante a natureza, né, a agricultura de subsistência, beleza? Doenças trazidas pelos europeus, né? As doenças trazidas pelos colonizadores dizimaram várias comunidades indígenas, né, já que eles não tinham praticamente imunidade a diversas doenças que já existiam na Europa, que não tinham, né, imunidade, como o próprio texto diz. Doenças como a gripe e a varíola, né, vitimaram nações inteiras. A mão de obra africana, né, escravizada, nos primeiros anos parecia menos reativa. Após uma viagem desumana, né, em porões de navios negreiros, os recém-chegados eram apelidados de boçais. E por não falarem português, eram considerados rudes e sem cultura. Quando se tornavam plenamente, né, inseridos na lógica das relações escravocratas, eram chamados de ladinos. Então a gente viu que tinham aí uns pequenos interpasses, né, tinham uns pequenos problemas que a gente pode dizer assim, que foi preciso, na verdade, preciso entre aspas, né, mas que os portugueses procuraram uma rota para trazer escravos, né? Porque os índios eles não estavam dando esse potencial tão grande que o mercantilismo precisava na época, né? E que os portugueses também precisavam. Então eles viram, né, justamente nisso, né, nos negros essa possibilidade de alavancar as relações econômicas, né, já que os índios estavam sofridos, né, de doenças trazidas pelos europeus, enfim, tinham outra série de problemas como foi apresentada no texto. Beleza? Estes eram a ponte que comunicavam senhores e escravos, né, e muitas vezes estavam em posição mais vantajosa. A geração nascida na América Portuguesa em cativeiro, né, conhecida como os crioulos, né, estava em conformidade com os costumes senhoriais, né, e isso garantia as facilidades, né, do trabalho doméstico muito mais brando que as tarefas agrícolas. Os crioulos, né, galera, eram os filhos de negros, né, com europeus. Né, então eles eram chamados de crioulos, né, e a eles eram dadas tarefas menos pesadas, né, a gente pode dizer assim, do que os que trabalhavam com serviço braçal. Ladinos e crioulos funcionavam como um sistema de controle e prevenção de revoltas nas senzalas, né? Ou seja, eles praticamente fiscalizavam os escravos que estavam nas senzalas para que não pudesse haver uma revolta, né? Uma revolução dos escravos ali, beleza? Mantendo a dinâmica produtiva e social o mais estável possível, né? Justamente mantendo para que os negros não pudessem se rebelar contra o sistema. Beleza, gente? Então, aqui vai encerrando essa videoaula de hoje da gente, né, de história. Peguem aí o exercício, né, novamente no caderno, essas 4 perguntas básicas e os procedimentos vocês já sabem como é que é realizado. Tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.